Olá, caro aluno do terceiro ano do ensino médio da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Cá estamos nós para retornarmos às atividades e com certeza você está aí um pouquinho ansioso, já que esse é um ano fundamental na sua vida. É o ano de conclusão, é o ano de vários processos seletivos e nós estamos aqui para dar continuidade a esses estudos e para que você e nós, professores, também mantenhamos o isolamento, cuidemos da nossa saúde, mas nós precisamos continuar também trabalhando, estudando. Então, você aí na sua casa e eu do lado de cá e todos os professores estamos empenhados nesse novo momento. Ok? Meu nome é Sônia Cotrim, eu sou professora de língua portuguesa e nas próximas semanas estaremos aqui trabalhando vários conteúdos para que você mantenha o foco nos estudos, para que você dê continuidade. Bem, e para hoje, o que nós vamos trabalhar? Gente, assunto básico, né, para o terceiro ano do ensino médio, uma revisão. Então, hoje nós vamos trabalhar o que é linguagem. Mas para que esse trabalho aconteça de uma maneira clara, tranquila para você, eu vou compartilhar a tela do meu computador e aí a gente dá continuidade, ok? Então, meninos, tela compartilhada, aula que segue, né? E como eu já disse para vocês, o foco hoje é linguagem. Mas o que é linguagem? Essa é uma grande pergunta. Apesar de fazer parte do nosso cotidiano, né? Muitas vezes, se eu perguntar para uma pessoa o que é linguagem, você sabe usar, mas definir o que é linguagem acaba se tornando uma missão um tanto quanto complicada. Então, o foco hoje é tentar entender um pouquinho a respeito disso. Bem, na tela de vocês aparece uma imagem e nesta imagem nós vamos encontrar uma forma de comunicação. Em muitos lugares nós encontramos imagens como essa. E essa imagem comunica alguma coisa, informa alguma coisa, com certeza, né? Você, normalmente, quando a vê, vai entender a informação passada. Da mesma forma, em outro momento, nós temos aí uma imagem, só que agora também fazendo uso de palavras. E essa imagem também comunica, também informa alguma coisa. Então, quando nós falamos de linguagem, tá? Vocês vão encontrar várias teorias a respeito, e aí eu vou começar utilizando uma frase de Aristóteles a respeito desse assunto. Ele diz que linguagem, somente o homem é um animal político, isto é, social. Quando ele está falando de político aqui, ele está falando do cidadão que vive numa polis, numa cidade. Então, é um cidadão social e cívico, porque somente ele é dotado de linguagem. E aí depois ele continua: a linguagem permite ao homem exprimir-se e é isso que torna possível a vida social. Então, a linguagem torna possível a vida social. No nosso dia a dia, nós temos a linguagem humana e muita gente fala numa espécie de linguagem animal. Então, gente, existe uma linguagem animal? Sim, existe uma linguagem animal. Nós temos uma linguagem estática, condicionada, né, não consciente, instintiva, mas os animais conseguem se comunicar. Mas não é uma linguagem como a linguagem humana, baseada no raciocínio, uma linguagem consciente, uma linguagem intencional, dinâmica e criativa, né? Então, a linguagem humana nos dá a capacidade de nos tornarmos seres sociais, né? Cidadãos que vivem em sociedade. A linguagem humana, segundo os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais,
A linguagem é a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-los. E aqui continua dizendo, a principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. Então, o ato de linguagem, né, tem uma razão e essa razão é a produção de sentido, tá? Então, vamos agora a uma definição de linguagem. Linguagem é todo sistema organizado de sinais, né, convencionais, né, que nos permite realizar atos de comunicação. Então aqui, olha, está dizendo que é um sistema organizado de sinais. Porque é necessário que a comunidade, né, tenha conhecimento daqueles sinais. Então esses sinais têm que ser sinais convencionais para que a comunicação se estabeleça. Então, linguagem é todo sistema organizado de sinais. Bom, então, gestos pode ser um tipo de linguagem? É um tipo de linguagem. Gestos é um tipo de linguagem. Então, quando alguém faz um gesto, ela está comunicando alguma coisa. Agora, vale lembrar que esse gesto ele deve estar inserido em uma comunidade, em um contexto. Porque, gente, por exemplo, se alguém faz esse gesto, né? Então, se alguém faz esse gesto, ele pode comunicar uma coisa ou outra. Vai depender do quê? Do contexto. Então, o contexto, né, os gestos têm uma relação direta com a cultura, né? Então, para que a comunicação se estabeleça, gestos é um tipo de linguagem, mas eles estão relacionados a uma cultura. A dança é um tipo de linguagem? Com certeza. Então, dança também é um tipo de linguagem. Literatura usa palavras e é um tipo de linguagem, mas dança e gestos não usa palavras e também são tipos de linguagem. Música é também linguagem? Sim, música é linguagem, né? Então aqui eu coloquei como referência para vocês a manifestação artística cultural chamada Seu Estrelo e Fuá do Terreiro. Essa é uma das obras solicitadas aí pelo PAS, né, UNB, tá? Então fiquem atentos, vocês que vão fazer a prova do PAS, fiquem atentos a esse itemzinho aqui, dá uma olhada, confere lá, Seu Estrelo e Fuá do Terreiro, essa manifestação artística. Mas é um tipo de linguagem? Sim, é um tipo de linguagem. A pintura não tem palavras, mas é um tipo de linguagem? Com certeza. Destaquei aqui, ó, o Mestiço, do Cândido Portinari, que também é uma das obras solicitadas pela UNB. Então, galera, conferir, verificar as características para que vocês possam fazer uma boa prova, né, do PAS 3. Bom? Libras, língua brasileira de sinais. O alfabeto em Libras é uma das formas que nós usamos, né, que as pessoas utilizam para se comunicar, né, utilizando aí, ó, o alfabeto, né, então existem formas, né, de utilizar as letras só utilizando as mãos. Então, língua brasileira de sinais é um tipo de linguagem. Então, gente, linguagem é todo sistema que permite a expressão ou a representação de ideias e se concretiza em um texto. Destacando o significado de texto, não entenda texto apenas como aquele conjunto de palavras, né, que se organiza, faz um parágrafo, um texto dissertativo, um texto narrativo, é um pouco além. Então, uma imagem é um texto, um gráfico é um texto, tá? Então, o sentido da palavra texto é um pouco mais amplo do que aquele que normalmente nós utilizamos, né, no nosso dia a dia. Então, a linguagem pode se dividir em linguagem verbal, não verbal, e ainda existe a linguagem mista,
ou híbrida. Então, linguagem não verbal utiliza qualquer código que não seja a palavra, né? Então, utiliza outros signos visuais. E aí pode ser gestos, pode ser cores, movimentos, né? Então, nós temos várias possibilidades. Os signos visuais, eles, né, têm aí algumas classificações. Eles podem ser ícones. E o que é um ícone? Ícone, né, é o signo que guarda uma relação de semelhança com a coisa representada. Como assim, professora? Então, gente, eu coloquei aqui, olha, a barrinha do Word para que vocês verifiquem alguns ícones. Então, o baldinho de tinta. Então eu vou fazer uma pintura. O pincel. Eu vou, né, pincelar alguma coisa. Então, meninos, são ícones, né? Então, ícones guardam uma relação de semelhança. Continuando. Signos visuais. Existem alguns signos que são chamados de índice. E o que é o índice? É o signo que mantém uma relação natural causal. Como assim? Se vocês observarem aqui na imagem do lado, vocês vão visualizar pegadas. Aí quando eu vejo pegadas na areia, qual é a relação natural, causal que isso me traz? Gente, eu entendo que alguém passou por ali, porque essa pessoa deixou pegadas, né? Se eu vejo uma nuvem negra no céu, eu pressuponho que vai chover, porque é um índice, é uma possibilidade, né, de que haja chuva. Se eu vejo fumaça numa casa, num apartamento, né, sinais de fumaça, eu vou pressupor que há fogo, né? E aí um incêndio, possivelmente. Perceberam? Índices, tá? E existem ainda símbolos. Símbolos é um signo que se fundamenta numa convenção social e pode variar de cultura para cultura. Como assim? Se a gente pensar nas cores, por exemplo. Então, as cores, quando nós utilizamos, dependendo da cultura, tem um significado. A cor, na cultura ocidental, significa, a cor vermelha, significa amor, perigo, ação. Já na cultura do Extremo Oriente, significa prosperidade, fortuna, vitalidade. E aí, olha, vem várias cores aí. Eu não vou entrar no mérito de cada uma delas, mas é só para mostrar para vocês que os símbolos estão relacionados a cada cultura, tá bom? Já vimos a linguagem não verbal. Agora vamos falar sobre a linguagem verbal. Aí é aquela que tem por unidade a palavra, ou seja, o signo linguístico. Signo linguístico. O que é signo linguístico? Bem, é a palavra. Então, a palavra, para um determinado termo ser considerado uma palavra, ela tem que ter significante e tem que ter significado. O que é isso? Gente, o que é o significante? É o conjunto de letras, tá? M-E-S-A, quando eu escrevo. E é o som, fonema, quando eu falo, né? Então, esse conjunto, seja de sons ou de letras, isso é considerado o significante. E o que é o significado? É a mesa propriamente? Não. É o que te traz a memória. Quando você ouve a palavra mesa, aquilo que vem à sua cabeça, isso é o significado. Então, significante, significado. Pegando aí a palavra papagaio. Gente, significante, conjunto de letras ou conjunto de sons, fonemas, ok? E significado? Bem, quando você fala de papagaio, a palavra solta, assim como está, a gente vai lembrar de uma ave, né? Geralmente de penas verdes, que imita a voz humana, certo? Só que isso eu estou falando da palavra fora do contexto, porque uma palavra no contexto, ela pode adquirir outros significados. Como isso acontece? Por exemplo, se você falar de mãos,
Mãos é uma palavra polissêmica. Meninos, ó, polissêmica, polissemia. Então, vários sentidos, significados. Então, a palavra polissêmica é o fenômeno ocorrido com a palavra que é capaz de simbolizar várias ideias, dependendo do que? Do contexto linguístico, tá? Então, Paula tem uma mão para cozinhar que dá inveja. Vamos, coloque logo a mão na massa. As crianças estão com as mãos sujas. Ou passaram a mão na minha bolsa e nem percebi. Vocês viram aqui a palavra mão sendo usada em 4 situações distintas, palavras polissêmicas, ok? A linguagem mista ou híbrida é o que nós encontramos aí, por exemplo, nessa situação de quadrinho. Então, a gente tem assim, olha, além da expressão fisionômica e tá, nós temos as palavras. Então, eu digo que essa é uma linguagem mista ou híbrida, né? A soma de todos esses elementos. Gente, então, só para finalizar, tá? Lembrando aqui, linguagem é todo o sistema organizado de sinais capaz de estabelecer comunicação, tá? Se eu falo de linguagem, linguagem pode ser verbal, não verbal ou híbrida, mista, tá? E aí a linguagem verbal, ela é composta por signos linguísticos, né? Então nós temos os signos linguísticos, ok? Bem, e a língua? A língua é o que nós utilizamos no nosso dia a dia. Todos nós usamos a linguagem verbal. E no caso do Brasil, a linguagem verbal é a língua portuguesa. Ah, então o francês, o italiano, o espanhol. Então a língua é o código verbal de uma determinada comunidade. Bom? E aí, gente, a forma como nós usamos a língua no nosso dia a dia, isso é chamado de fala. É o uso individual do código verbal. Então, a linguagem verbal, um pouco mais amplo, a língua é um código verbal, a língua portuguesa é um código verbal, mas o aspecto individual é a maneira como cada indivíduo faz uso da língua, ok? Então, meninos, de uma maneira geral, o nosso assunto sobre linguagem é esse. Mas antes de nós fecharmos, eu queria só mostrar para vocês que esse é um assunto recorrente na prova do Enem. Fiquem atentos. Então, galera, para finalizar nossa aula, eu vou analisar com vocês uma questão do Enem 2010, falando a respeito da linguagem, tá? Olha, eu coloquei aqui a tirinha da questão, vocês vão encontrar aí. No primeiro quadrinho diz assim: Buda não escreveu nenhuma palavra. Lá embaixo diz que os discípulos de Buda registraram seus sermões em dezenas de sutras. E aí o que aconteceu? E o budismo foi fundado. Sócrates não escreveu nenhum livro. Embaixo, Platão divulgou as palavras de Sócrates em vários diálogos e praticamente fundou a filosofia ocidental. No último, Cristo não escreveu nenhuma frase. Os apóstolos escreveram os evangelhos e várias cartas, e surgiu o cristianismo. Ao aliar a linguagem verbal e não verbal, o cartunista constrói um interessante texto com elementos da intertextualidade. É uma afirmação. Considerando a relação entre os usos oral e escrito da língua tratada no texto, verifica-se que a escrita modifica as ideias e intenções daqueles que tiveram seus textos registrados por outros. Não falou de modificação. Permite com mais facilidade a propagação e a permanência de ideias ao longo do tempo. Então, essa é a ideia. A propagação das ideias, né, ao longo do tempo através da linguagem, né, escrita. Então, ela permanece, mais permanente.
figura como modo comunicativo superior ao da oralidade, não falou a respeito disso, né? Não disse que linguagem escrita é superior à linguagem oral, tá? Leva as pessoas a desacreditarem nos fatos narrados por meio da oralidade, não necessariamente. Tem seu surgimento concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, né, com a oralidade. Não falou a respeito disso. Então, olha, nós temos aqui letra B. Meninos, nesse material eu preparei várias outras questões, mas nós temos uma limitação de tempo, né? Então não vai ser possível analisar. Mas eu vou deixar aqui na descrição um linkzinho para que vocês possam acessar um aplicativo da TV Escola. Você que está se preparando aí para a prova do Enem, vai encontrar lá todas as questões que envolvem linguagem já realizadas nos exames anteriores do Enem. Então, olha, mantenha o foco nos estudos, tá? Faça essas atividades e na próxima aula nós vamos falar sobre a questão da comunicação, elementos e funções da linguagem. Esse é o nosso foco na próxima aula. Muito obrigada pela presença de todos, espero que a nossa aula tenha sido útil e você, meu caro, mantenha o foco nos estudos. É essa a nossa missão agora. Até a próxima, valeu!